Olá, peregrino da escuridão. Seja bem-vindo ao Templo Kaidan. Eu sou o monge, contador de histórias. Aquele que guarda relatos de almas inquietas, ecos da estrada e memórias que não encontraram descanso. Antes de atravessarmos este conto, deixe seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí agora. Isso ajuda o nosso templo a crescer. Agora, respire fundo, apague as luzes e caminhe comigo por mais um conto do além. Meu nome é Eduardo, sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Já rodei quase todas as estradas deste país, de norte a sul, embaixo de sol forte, chuva pesada e noites intermináveis. Sempre fui um cara pé no chão. Nunca acreditei muito nessas histórias de assombração que o pessoal conta em posto de gasolina. Mas depois do que aconteceu comigo naquela madrugada, eu aprendi a respeitar o silêncio da estrada. Era uma noite sem lua, o tipo de escuridão que engole tudo ao redor. Eu seguia por uma rodovia isolada, longe de cidade grande, levando uma carga simples, mas com prazo apertado. O rádio mal pegava sinal, o celular já tinha parado de funcionar fazia tempo, e a única coisa que me acompanhava era o barulho constante do motor e o farol cortando o asfalto vazio. Eu já estava dirigindo há muitas horas. O cansaço começou a pesar, aquele peso atrás dos olhos que deixa tudo mais lento. Pensei em seguir até o próximo posto, mas o corpo pediu pausa. Foi então que vi, à margem da estrada, uma entrada de terra batida, nada sinalizado, só um recuo escuro, escondido entre árvores altas. Não parecia um lugar bom, mas parecia o único. Encostei o caminhão, desliguei o motor. O silêncio veio de uma vez, pesado, quase físico, nenhum carro passando, nenhum inseto, nada. Fiquei alguns segundos sentado, olhando para frente, com aquela sensação estranha de que o descanso tinha vindo. Mas algo estava errado. Quando desci da cabine, o ar parecia mais frio ali. Dei alguns passos, só para esticar as pernas. Foi aí que percebi que eu não estava mais sozinho. Não vi nada de imediato, mas senti uma presença atrás de mim, parada, esperando. E naquele momento, eu ainda não sabia que aquela parada inesperada tinha sido o começo de algo que não desgrudaria mais de mim. Fiquei alguns instantes parado, tentando identificar o que tinha me deixado tão alerta. Olhei ao redor. As árvores formavam uma espécie de parede escura, fechada demais para aquela região. O vento quase não passava ali dentro e o silêncio continuava estranho, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Voltei para a cabine com um aperto no peito. Fechei a porta, puxei a cortina e me sentei na cama improvisada atrás do banco. Pensei em dormir alguns minutos, só alguns. Mas o corpo não relaxava. A sensação de estar sendo observado não ia embora. Foi então que ouvi o primeiro som. Não vinha da estrada. Vinha de fora. Mais para dentro da mata. Era um estalo seco, como galho quebrando sob um pé pesado. Depois outro, lento, ritmado. Não parecia animal. Grande demais. Fiquei imóvel, ouvindo, tentando não fazer barulho. Os passos pararam. Alguns segundos depois, ouvi algo arrastar pelo chão, bem próximo à lateral do caminhão. Um som áspero, como se alguma coisa estivesse sendo puxada com dificuldade. Meu coração começou a bater forte. Levei a mão até a chave na ignição, mas hesitei. Não queria ligar o motor e chamar a atenção. Foi quando o caminhão balançou levemente. Não foi vento. Foi um peso apoiado na lataria. Segurei a respiração. O som subiu, como se alguém estivesse passando a mão pela lateral, sentindo o metal frio. De repente, ouvi uma batida seca, única, na porta do passageiro. Não foi forte. Foi cuidadosa. Tem alguém aí? Uma voz baixa murmurou. Meu sangue gelou. Aquela voz não soava próxima. Parecia vir de longe, distorcida, como se atravessasse um lugar vazio antes de chegar até mim. Não respondi.
Fiquei parado, com os olhos fixos na porta, esperando qualquer movimento. A voz voltou, um pouco mais perto. Eu só preciso de carona. Fechei os olhos por um segundo, tentando me convencer de que era alguém perdido. Mas algo naquela fala estava errado. Não havia pressa, não havia medo. Só uma calma artificial, ensaiada. A maçaneta se mexeu sozinha. Eu liguei o caminhão. O motor rugiu alto, quebrando o silêncio como um grito. As luzes acenderam, iluminando a estrada e parte da mata. Olhei pelo retrovisor, esperando ver alguém correndo para longe. Não havia ninguém. Engatei a marcha e saí dali sem olhar para trás. Só quando já estava de volta ao asfalto, percebi que minhas mãos estavam tremendo. Tentei rir de mim mesmo, colocar a culpa no cansaço, mas a sensação não passou. Pelo retrovisor, vi algo se mover na estrada atrás de mim. Não era um carro, era uma sombra, seguindo no mesmo ritmo que o caminhão. E não importava o quanto eu acelerasse, ela não ficava para trás. No começo, eu tentei não olhar mais para o retrovisor. Dizia para mim mesmo que aquilo era só efeito da luz, da estrada vazia, da minha cabeça cansada. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais forte vinha a certeza de que algo realmente estava atrás de mim. A sombra não tinha forma definida. Às vezes parecia alta, às vezes baixa demais para ser uma pessoa. Não corria, não andava, apenas acompanhava. Sempre à mesma distância, como se não precisasse se esforçar. O rádio, que até então só chiava, ligou sozinho. Não foi música, não foi voz de locutor. Era um som baixo, contínuo, como uma respiração longa demais para ser humana. O painel começou a piscar. A temperatura do ar caiu de repente e o vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro. Não era para você parar, disse uma voz, saindo do rádio. Meu coração quase saiu pela boca. Aquela voz não tinha emoção nenhuma, nem raiva, nem pressa. Era como alguém apenas constatando um erro. Eu estava cansado. Respondi sem perceber, a voz falhando. Eu só parei um pouco. A respiração no rádio virou um som mais pesado. Agora eu sei o seu caminho. O caminhão perdeu força. O motor começou a falhar, engasgando como se estivesse sendo sufocado. Reduzi a marcha, pisei fundo, mas o velocímetro caiu lentamente. Pela primeira vez desde que voltei à estrada, senti o desespero tomar conta. As luzes internas se apagaram. No banco do passageiro, algo afundou o estofado. Não precisei olhar para saber que não estava mais sozinho na cabine. O ar ficou gelado ao meu lado. Um cheiro de terra molhada e ferrugem tomou o espaço. A respiração agora vinha de dentro do caminhão, lenta, próxima demais do meu ouvido. Você me viu, sussurrou a coisa. Agora me carrega. Virei o rosto por instinto. O que estava ali não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, o motor funcionando normalmente. Mas no vidro embaçado do lado de fora havia marcas de mãos, grandes demais, arrastadas, como se alguém tivesse sido puxado para longe, contra a própria vontade. Segui viagem sem parar. Não dormi mais naquela noite. Só quando o sol começou a nascer, horas depois, senti a presença se afastar. Mas eu sabia. Aquilo não tinha ido embora. Só tinha aprendido a esperar. Eu não parei em mais lugar nenhum naquela madrugada. Ignorei o cansaço. Ignorei a dor nas costas. Ignorei tudo que o corpo pedia. Só queria distância daquela estrada, daquele recuo escuro, daquela coisa que decidiu me acompanhar. Quando finalmente alcancei um posto movimentado, já com o céu clareando, encostei o caminhão e desliguei o motor. Fiquei alguns minutos sentado, olhando para frente, tentando entender se ainda estava inteiro. As mãos continuavam tremendo. Desci da cabine e o barulho normal do mundo voltou. Gente falando,
caminhões chegando, cheiro de diesel e café forte. Aquilo me trouxe um alívio imediato, quase físico. Entrei no restaurante e pedi um café duplo, tentando ignorar a sensação incômoda nas costas, como se alguém ainda estivesse logo atrás de mim. Um caminhoneiro mais velho puxou conversa. Disse que eu estava pálido, com cara de quem tinha visto coisa ruim na estrada. Pensei em desconversar, mas acabei contando por cima o que tinha acontecido. Não mencionei detalhes. Só falei da parada, da voz, da sensação de ser seguido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, fez o sinal da cruz. Tem lugar que não gosta de visita, ele disse. E tem coisa que não aceita carona. Não perguntei mais nada. Segui viagem depois disso, mas algo em mim tinha mudado. Durante semanas, evitei dirigir de madrugada. Quando precisava parar, escolhia apenas lugares iluminados, cheios de movimento. Nunca mais encostei em recuo escuro ou estrada sem sinalização. Às vezes, ainda sinto o ar esfriar dentro da cabine sem motivo. Às vezes, o rádio solta um chiado estranho, como se alguém respirasse do outro lado. Nesses momentos, eu rezo em silêncio e sigo em frente sem olhar para trás. Nunca mais vi aquela sombra, nunca mais ouvi a voz. Mas eu sei que algumas estradas lembram quem passa por elas, e algumas paradas não são esquecidas. Desde aquela noite, aprendi uma coisa simples. Na estrada, nem todo pedido de ajuda vem de quem ainda pertence a este mundo.